Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contracapas, esse canal lindo e maravilhoso com o propósito de falar de literatura, RPG e board games, gente. Este aqui, como foi prometido na quarta-feira, naquela live que eu fiz com esses dois sujeitos aqui, muito gente boa, esse aqui é o vídeo sobre o colóquio, o segundo colóquio, certo? Sobre o Fantástico Brasileiro. Acertei o nome, inverti alguma coisa? Não, é isso mesmo. Aê! Consegui. São desafios que a gente tem que conseguir decorar. O título do colóquio e o título do livro da Enéas. Tá bom, isso, tá bom. Já falei que o próximo tem que ser maior, o título para continuar, entendeu? Crescendo. Continuar a tradição. Continua a tradição. Esses quatro aqui são os responsáveis por fazer esse colóquio acontecer. Gente, foram eles que moveram tudo, ok? Palestrantes e organizador, ok? A casa que recebeu eles. E eu vou pedir para cada um deles se apresentar rapidinho com 140 caracteres, pra gente não ficar com 15 minutos só de introdução de vídeo, porque eu já usei 7 agora. E depois a gente vai pros pedaços do colóquio, beleza? Começando daquela ponta ali, ó. Eu sou Enéas Tavares, eu sou professor na Federal de Santa Maria e eu sou o escritor, o criador de A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon, tá? Que é, segundo aqui o Luiz, o romance com o título mais longo da história da literatura brasileira. Do meu canal pelo menos. Eu sou Bruno Anselmo Matangrano, autor de Contos para uma Noite Fria, doutorando em literatura na Universidade de São Paulo, USP, editor, tradutor e curador, junto com o Enéas, da exposição Fantástico Brasileiro. Eu sou o Luiz Paulo, dono do... Não, brincadeira, é com ele. Bom, eu sou o professor Dr. Rogério Caetano de Almeida, professor desta casa, o TFPR, que recebeu o colóquio, e fui apenas responsável pela reserva dos espaços. Eu sou a Carol Chiovato, sou tradutora. Eu sou mestre e doutoranda na Universidade de São Paulo. Eu estou pesquisando bruxas com foco na representação do feminino. E foi disso que eu falei aqui. Perfeito, gente. O que vocês vão ver agora são algumas imagens, não são tudo, mas é o bastante para deixar vocês com água na boca e esperar para quando chegar perto de vocês o colóquio, beleza? Então, vamos para as imagens e quando acabar as imagens, acabou o vídeo, não vou fazer negocinho que eu tô com preguiça de editar o finalzinho, beleza? Vamos lá! Ficção científica dos anos 50 ou autores de horror dos anos 30 e dando espaço e visibilidade para a literatura contemporânea fantástica, que é, ou como nós pretendemos mostrar, uma das vertentes literárias que mais cresce no país e que tem uma configuração muito própria. A exposição é um passeio, então, em forma cronológica. Cada painel está organizado como um capítulo de livro, então você pode ler um único painel e você vai ter um conteúdo que tem começo, meio e fim, ou você pode dar a volta na exposição toda e acompanhando essa trajetória do romantismo à contemporaneidade. Amanhã a gente vai fazer um bate-papo sobre a exposição. Convido a todos, após o evento, que vão visitar a exposição que está ali no pátio, em frente à lanchonete. E amanhã esperamos que vocês tragam perguntas para que a gente possa fazer um bate-papo legal sobre a exposição. Agora, pensando na fala do Bruno, a gente pode dizer que a exposição é tanto um romance, tá? Se vocês gostam de um romance, uma narrativa que você abre na primeira página e vai até a última, né? Você pode pegar o primeiro painel, começa lá no século XIX e terminar no século XXI, ou a exposição também pode funcionar como uma coletânea de contos, né? Se você quer só ver, por exemplo, o painel do steampunk, quer saber mais sobre o steampunk, ou quer saber mais sobre ficção científica produzida no Brasil, então você pode ir diretamente a esse painel e as informações contidas ali, no começo, meio e fim, e os autores e obras apresentados vão introduzir vocês àquela temática. Tá? Então é uma exposição que pode ser visitada por 5, 10 minutos, pode ser visitada também por 1 hora, como vocês preferirem. Eu sou Enéas Tavares, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria. Desenvolvo alguns projetos lá que tem a ver com os livros iluminados de William Blake, que tem a ver com literatura fantástica, tem a ver com steampunk. Sou um autor de romances steampunk também. Sou autor de 2 obras, A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon, Guanabara Real, Alcova da Morte. As 2 obras estão ali ao fundo, depois se vocês quiserem dar uma olhada. E eu tenho uma série de pesquisas que tem a ver com esse tipo de literatura que não é muito privilegiado e muito valorizado, tanto na escola como também na universidade. Então, a minha rápida fala aqui nessa introdução tem a ver menos a respeito da exposição e muito mais a respeito de quão importante é este momento. É um momento em que nós estamos trazendo para a universidade brasileira steampunk, ficção científica, alta fantasia, obras, autores e autoras
que foram esquecidos, ou que foram relegados, ou que foram ignorados pela nossa tradição, né, pelos nossos cursos, pelas nossas histórias concisas da literatura brasileira, entre outros manuais, especialmente aqueles que trabalham com literatura conhecem muito bem. Então, além da exposição, que tem esse aspecto itinerante, né, agora está em Curitiba, semana que vem uma outra versão dela vai ser instalada lá na Federal de Santa Maria. No próximo ano tem várias outras universidades brasileiras que já confirmaram, né, o interesse de ter a exposição nas suas instalações. E além da exposição, nós estamos também, né, promovendo eventos como esse, colóquios como esse. Porque eu acredito que é de suma importância que a gente tenha acesso, né, não só àquilo que o Bruno vai defender aqui como um fantasismo, que seria um novo movimento literário acontecendo no Brasil nesse exato momento, também o impacto, a importância do steampunk ou do retrofuturismo para ações educativas, para ações artísticas, para ações culturais, como também pesquisas de pós-graduação que tratam não apenas de temas que interessam vocês, né, como magia, por exemplo, ou figuras, né, que tem a ver com bruxaria, com magos, que é parte da pesquisa que a Carol Kiovato vai apresentar amanhã, como também uma parte que me toca, que é arte e tecnologia. Como nós hoje podemos usar a tecnologia que está à nossa disposição, computador, enfim, né, artefatos como esses, celulares, para trabalhar com narratividade. Eu trabalho com um conceito de storytelling transmídia, que é um tema que eu vou tratar amanhã na conversa, no bate-papo que vai encerrar esse segundo colóquio. Os autores que publicam literatura fantástica hoje no Brasil, eles se conhecem, eles frequentam eventos, eles têm eventos abertos ao público, eventos só para escritores, eventos com livreiros, com editores. É um grupo coeso, que defende ideais em comum. Vocês devem ter percebido que, há um tempo atrás, por exemplo, década de 80, quem escrevia literatura fantástica no Brasil? Paulo Coelho? Tem um painel da década de 80, depois vocês olham na exposição. Eu colei lá. Tem alguns, mas era uma coisa pontual. A partir dos anos 2000, tá certo. A partir dos anos 2000, a coisa começa a funcionar como um grupo. Você tem essas pessoas que começaram a se reunir e começaram a lutar por esse tipo de literatura. Que começaram a consumir essa literatura estrangeira e tentar repetir moldes, ou tentar criar com cor local fórmulas que já existiam lá fora. Por exemplo, o steampunk surge nos Estados Unidos nos anos 80 e chega no Brasil em 2008, salvo engano, com a publicação da primeira coletânea steampunk, que chama steampunk. E, então, nós estamos vivendo o que me parece ser o primeiro movimento literário do século XXI, coisa que há tempo não acontecia, que é um grupo tão coeso, que está conseguindo mudar a dinâmica de mercado. Eu não sei se vocês acompanham página de Facebook de editora. Alguém aqui tem hábito de acompanhar a página de Facebook de editora? Tem algumas pessoas. Alguém aqui acompanha a página da editora Intrínseca? Todo mundo conhece a editora Intrínseca. É uma editora que publica aquele best-seller. Se tem um livro que vende muito, a chance de ser da Intrínseca é imensa. Intrínseca publica autor brasileiro? Vai publicar o Felipe Castilho. Vai publicar o Felipe Castilho. Felipe Castilho é um autor fantasista que tem uma série de literatura fantástica chamada Legado Folclórico. É uma série que saía pela editora Gutenberg, do grupo Autêntica, e ele foi pouco a pouco ganhando espaço. E agora vai ser o primeiro autor nacional da Intrínseca. E é um livro de alta fantasia. Aos moldes, com todas as diferenças que lhe cabem, com toda a qualidade que tem a escrita do Felipe, é um livro aos moldes do George Martin, que flerta com Tolkien, que flerta com Steve Erickson, que flerta com Guy Gabriel Kay e outros tantos outros autores de fantasia dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, do Canadá. E agora você tem uma das maiores editoras do país publicando um autor de fantasia nacional. Isso não é gratuito. Isso é um movimento natural do que vem acontecendo. Vocês conhecem a editora Seguinte, o selo jovem da Companhia das Letras? A editora Seguinte publica autor nacional? Publicou um recentemente. Outro, um autor que nos é muito querido, que é o Eric Novello. O Eric Novello publica fantasia,
começou por uma editora pequena, como a editora Draco, que publica especificamente, exclusivamente, literatura de gênero, seja fantasia, ficção científica, horror, policial, aventura. Depois ele foi para uma editora maior, a Gutenberg também, a mesma que o Felipe começou, e agora ele está no grupo Companhia das Letras, que é o grupo mais privilegiado e prestigiado do país. E ele publicou o livro Ninguém Nasce Herói, uma distopia, que é um gênero que está na moda lá fora, e que o mercado viu como uma potencial aposta. Claro que o fato do novelo ser extremamente elogiado pela crítica nos livros anteriores ajudou essa aposta. Então, isso eu estou falando é a ponta do iceberg. É o resultado do que tem acontecido desde o começo dos anos 2000, quando André Bianco publicou o 7. André Bianco, quem não sabe, é um autor de vampiros, de romances de vampiros. Então, desde os anos 2000, você vê que houve um movimento. Primeiro foram autores pontuais. Você teve Bianco, você teve Spor, você teve Dracon. Quem acha esses nomes estranhos, depois vai em exposição e vê quem são cada um desses. E essas pessoas começaram a publicar aqui e ali, em editora pequena. Depois começaram a surgir editoras específicas em Fantástico, como a editora Tarja, que agora já até fechou, mas foi uma editora pequena que começou a publicar Fantástico Nacional e começou a trazer autores gringos que não eram muito conhecidos, mas que eram elogiados para cá, como Jeff Vandermeer, que acho que a gente ainda vai falar bastante dele. E essas editoras pequenas começaram a investir em autores nacionais. A Tarja, a Draco, a Estronho aqui de Curitiba, a própria Arte Letra daqui de Curitiba, que não é tão pequena assim, começaram a publicar autores fantásticos. E aos poucos esses autores começaram a se reunir, começaram a surgir então eventos de literatura fantástica, como o Fantasticon em São Paulo, que durou 8 anos, a Odisseia de Literatura Fantástica, que teve 4 edições e agora tem a 5ª que está prevista para o ano que vem, o Festival Mundo Estronho, aqui de Curitiba, que acontece na Cinemateca de Curitiba, teve 2 edições, vamos torcer para ter uma 3ª. E esses autores são sempre os mesmos, eles estão circulando, as pessoas se conhecem, as pessoas publicam, escrevem uns aos outros, escrevem e mandam, quando um termina o livro, manda para o outro, isso é resenhado, e isso foi chegando, foi crescendo, até chegar na academia. Vou fazer uma outra pergunta para vocês aqui. Vocês acham que fantástico, nas suas diversas vertentes, é um gênero, gênero é uma palavra complicada, é um modo narrativo estudado na Academia Brasileira? Não na Academia Brasileira de Letras, na Universidade Brasileira? Não? Pois então, alguém já ouviu falar do evento Vertentes do Insólito Ficcional? Sim, tem 2 pessoas que sim. Insólito. Como? O Rogério não vai. Ah, o Rogério não vale. O Rogério está magoado aqui, dizendo que meus alunos não estão falando nada. Eu falei, o Rogério estuda. Sim. Mas em 2008, o Rogério ainda estava no doutorado. Estava entrando no doutorado. Em 2008 surgiu na UERJ um grupo chamado Vertentes do Insólito Ficcional. Para quem não sabe, insólito é uma tentativa de dar conta às diversas problemáticas de se categorizar o gênero, o modo narrativo do fantástico. Então, fantástico, maravilhoso, estranho, fantasia, você põe tudo isso dentro do termo insólito. Para você não ter brigas conceituais, brigas teóricas, surgiu o termo insólito. 3 professores que estão pensando na importância do steampunk para a educação. 3 professores que, semanalmente, seja em escola de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, está se questionando, né, a respeito do que nós podemos fazer enquanto professores de 2017 precisam conviver com a tecnologia para tratar de conhecimentos que muitas vezes dizem respeito a século XIX, a décadas, né, que já estão aí no nosso passado. E nós temos aqui um professor de literatura, uma professora de filosofia e um professor de história, justamente para a gente poder entender, primeiramente, o que é o steampunk, o que nos fascina no steampunk e o que nós, enquanto professores, estamos fazendo nessa direção de usar o steampunk na sala de aula. Então eu gostaria de começar, primeiramente, perguntando a Priscila, depois eu vou fazer a mesma pergunta aqui ao André. O que fascinou no primeiro momento, Priscila, a tua percepção como professora, como leitora,
né, como o entusiasta de vários gêneros de fantasia no steampunk. Na tua opinião, o que o steampunk oferta enquanto estética, enquanto movimento, que outras abordagens da literatura fantástica ou do fantasismo não ofertariam? Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite da Enéas, professor Rogério. Então, o que me impressionou, antes de tudo, na questão do steampunk foi a questão da estética. E depois, assim, a questão dos filmes. Achei muito legal a fala do Bruno, que ele falou a questão de toda a cultura pop que há por trás. E, assim, para eu poder mesclar um pouquinho mais a minha fala, eu gostaria de saber quantos de vocês aqui fazem licenciatura. Que bom! Ai, que legal! Não, é super legal assim, porque além disso, tem a questão do RPG. Aí, então, assim, quando eu conheci, aí eu olhei primeiro ali a questão, né, do André, que foi o meu guru, né, com a loja Conselho Paraná. E assim, fui fazendo amizade, né? Aí ele, não, que legal, que isso, que aquilo outro, dá uma estudada. E nerd é um problema. Aí eu fui, né? Pá, eu estudei. Aí eu assim, pô, então legal, né? Vou levar pro colégio. Aí eu fui pra Paranapiacaba o ano passado, né? Eu sou steamer há 1 ano, né? Faz pouco tempo que eu entrei nesse universo. E daí foi legal assim que meu primeiro contato aí foi ali com o pessoal de Paranapiacaba, aí conheci o Enéas. Aí teve uma outra coisinha que para a área da educação é muito legal. Os jogos. Aí eu li Cartas a Vapor, baseado na obra O Temível Dr. Luizon. Nossa, pra quê? Aí fui atrás e tudo mais, aí também teve a mostra do Circo dos Horrores, aí é bacana que o retrofuturismo ele trabalha muito com essa ideia de perguntar, de certa forma, o que é que nos faz ou não sermos humanos. Então, assim, toda leitura é uma releitura, como vocês melhores do que eu sabem disso. Então, eu fui fazer análises filosóficas para tentar agregar conhecimento e fazer aplicações a partir de jogos de RPG, live action, no colégio. Nós temos a formação de um conselho steampunk brasileiro, por parte de 3 pessoas, de um amigo do Rio de Janeiro, que é o Bruno Acioli, que é o ilustrador, escritor, web designer, o Raul Cândido e o Carl Felipe, que começaram, né, enquanto grandes admiradores dessa estética, a trocar informações, primeiramente utilizando a internet. O Bruno Acioli e o Raul Cândido demoraram um pouco para se conhecer, e pela internet eles começaram a se perguntar por que não um conselho steampunk no Brasil? E um conselho que pudesse coordenar atividades no Rio de Janeiro e em São Paulo, inicialmente, e depois no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, enfim, vários outros estados. A partir do Conselho Steampunk se instituem as lojas, e essas lojas funcionam em cada estado, enquanto grupos que vão organizar essas mais variadas atividades. A mais importante atividade do Steampunk nacional acontece em Paranapiacaba, né, que é essa vila ferroviária que parou no tempo, lá no século XIX, né, um espaço lindíssimo que fica em Santo André, na cidade paulistana de Santo André, e onde acontece a SteamCon, que é um evento anual, já vai para a sua 6ª edição em 2018, e que reúne, né, mais de 3 mil pessoas, mais de 3 mil entusiastas que vêm de várias partes do Brasil, não é um evento só paulistano. Eu fui de Santa Maria e de Porto Alegre para Paranapiacaba, conheci a Priscila lá, conheci o André lá também, então é um lugar que reúne, né, essas várias pessoas, esses vários entusiastas. Então hoje, quando você se interessa pelo steampunk, você já encontra um Conselho Nacional e uma série de eventos, obras literárias, workshops que compreendem, né, essa estética e aqueles que admiram esse gênero. Então, boa noite a todos. Agradecer o convite do Enéas, o professor Rogério, todo mundo da organização. O meu primeiro contato com o steampunk foi meio atravessado. Por quê? Eu estava no meio da graduação, estava fazendo TCC, eu sou um historiador, então tinha que pesquisar sobre algum termo histórico. E eu fui fazer uma loucura de pesquisar sobre Cartago, uma nação que foi destruída e não tem nada histórico. Então, vamos descobrir sobre isso. Depois de muito bater cabeça, comecei a entrar naquela paranoia do final do TCC, aquela tensão, aquela coisa depressiva que muitos aqui passaram, ou vão passar, ou ainda vão passar, tomara que não. Nessa experiência, acabei entrando em depressão, além da TCC, além de uma série de outros problemas pessoais,
e fui buscar coisas que fugiam totalmente do que eu estava fazendo. Estava trabalhando só com antiguidade, mundo antigo e tudo mais. Então eu vou fazer uma coisa bem, totalmente hardcore. Vou pesquisar algum evento cyberpunk para participar. Só para ir, só para conhecer mesmo, para ver, para ser totalmente diferente. Fazendo pesquisa sobre o que é o universo cyberpunk, eventos e tudo mais, entrei em contato com a vertente mais antiga, o steampunk. Que toda a estética, toda uma série de questões, aquele mundo das engrenagens, daquelas máquinas de vapor, daquela perspectiva de dar a impressão que aquilo lá pode realmente funcionar, isso me conquistou. Só que daí vem aquela outra questão. Pô, legal, vi as questões lá fora, produtos, um monte de produção internacional, um monte de coisa do exterior, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do México, da França, da Itália, de Portugal. E aqui no Brasil? Será que tem alguma coisa? Aí vai, né, eu vou passando, fiz a apresentação do TCC, um colega meu fez sobre universo cyberpunk. Ela fez a análise da obra Blade Runner e falou, tem um pessoal em Curitiba que se reúne para fazer oficinas. Nas aulas, eu dou aula no interior, na divisa de Santa Catarina com o Paraná e o Negro, e eu utilizo bastante a questão, para eles, é novidade, não existe, essa cultura pop está chegando agora lá. Já não é uma cultura tão estabelecida quanto aqui em Curitiba. Então, para eles são coisas novas, eles chegam comentando que viram tal coisa, que viram tal filme, que um primo de um vizinho que está em Curitiba foi em tal evento. E daí querem saber sobre o que é esse evento. Através disso, usando, como a Priscila falou, a questão do universo pop, aquilo que eles estão vivenciando, eu tento puxar para o steampunk e do steampunk para a história. Por exemplo, sobre a questão da mudança de roupas, você usar roupas de personagens. Eu comento que é sobre recriação, de se aproximar de um personagem, que há uma motivação por trás disso. Daí eu puxo para steampunk, que tem pessoas que usam a roupa e customizam ela. Então não fica um visual tão diferente. Eu até mostro fotos minhas em eventos, fotos de outras pessoas, fotos da SteamCon, que é um monte de gente, daí eles se impressionam, nossa, não é algo tão bizarro assim. E daí eu chego na parte de história, que eu comento, por exemplo, dos alunos, que eu dou aula desde ensino fundamental, de 10, 12 anos, até CBJ, pega alunos de 80 anos. Daí eu comento sobre a questão das roupas, que eles mesmos não percebem sobre as tradições que estão ali, com as roupas que eles usam, dos motivos. Por exemplo, dou aula para algumas costureiras, elas comentaram sobre, mas o que tem de especial na roupa? Roupa é tudo igual. Daí eu falei, não é bem assim. Entra numa questão, por exemplo, a roupa masculina, os botões são sempre do lado direito, porque é uma pessoa destra, porque os homens geralmente são destros, e isso facilita na hora de pôr. Mas por que a roupa feminina é do lado esquerdo dos botões? Porque a roupa feminina não é para ela se vestir, é para ela ser vestida por outras pessoas, que retornam a leis de cultura do século XIX, século XVIII, aquelas roupas, aqueles vestidos cheios de botões. Isso é uma tradição, isso são coisas que permanecem, são permanências. Isso faz a criança, a pessoa, querer ter interesse. E sabe daquele resumo da história, que a gente estuda o passado para entender o presente e prever o futuro. Eles percebem, não tem como a gente prever o futuro. Isso foge. Então a gente estuda mais para entender o que a gente está vivendo e saber pelas experiências passadas o que pode dar certo, o que não pode dar e o que vai acontecer. Como é que é aqui Não, peraí, como é que é aqui o guia de turismo Enéas Tavares mesmo, por favor? Estamos aqui na exposição Fantástico Brasileiro, um insólito literário do romantismo à contemporaneidade, começando com um dos painéis mais importantes dessa exposição, que é o painel do steampunk, obviamente, né? Priscila, que vieram devidamente caracterizados para visitar aí o braço steampunk da nossa exposição. Vamos continuar. Vamos continuar com as bandeirinhas, vamos lá, gente. Eu me dediquei, principalmente, eu tive um capítulo grande dedicado às bruxas, e agora eu estudo o estereótipo da bruxa, como um estereótipo feminino, o feminino desvalorizado, o feminino mal visto. E alterações que estão tendo na contemporaneidade. Então, começo falando disso. Eu trabalho primeiro com o conceito de estereótipos usado pelo Lippmann, um sociólogo, e a Ruth Amossi, que é analista do discurso. Eles trabalham com um conceito muito interessante de estereótipo, falando do estereótipo como uma forma da gente recortar a realidade para a gente compreender. Então, o estereótipo seria um fator de economia. Se eu digo para vocês, por exemplo, cadeira, vem uma imagem na sua mente. E essa imagem, ela te permite compreender
o universo sem você precisar, a cada momento que você vê uma cadeira, você falar, puxa, olha as características disso. E eu ponho uma citação aqui porque o estereótipo ele é necessariamente limitador. Justamente por ele ter esse fator de economia, ele é uma coisa limitadora. Ele pega as características mais básicas de uma classe inteira de seres e recorta dessa maneira. Então, por exemplo, os estereótipos frequentemente são associados a coisas negativas, por quê? Se eu viro pra você e falo gays, loiras, mulheres, eu tenho algumas características que são consideradas às vezes negativas, são formas, são grupos, ou a gente fala de grupos de maneira pejorativa, porque o estereótipo ele define uma relação de identidade e alteridade. Então, por exemplo, eu tenho um estereótipo que pode ser positivo, o estereótipo do homem-herói. E se você se identifica com o estereótipo homem-herói, você propositadamente vai seguir os preceitos, quais são as características básicas desse estereótipo. Então, você quer se encaixar. Ou não, você vai falar, como muito se fala, mulher dirige mal. Então tinha que ser mulher quando acontece alguma coisa. Se bem que, na verdade, o seguro das mulheres é mais barato, porque a mulher mais raramente dá PT. Mas o que eu quero dizer... Representação cria a verdade. A gente acredita em coisas representadas muito mais do que coisas que a gente observa. Eu posso comentar uns exemplos disso mais pra frente, mas só nessa citação, porque os estereótipos frequentemente são negativos, mas eles têm um fator positivo, que é eles resistem ao tempo, persistem como normas sobre o que fazer e não fazer, dizer e não dizer, como agir e como ser no universo cultural em pauta. São prisão e liberdade, exercem pressão e proporcionam um alívio. Se fossem vividos apenas como repressores, não persistiriam tão longamente. É preciso haver algum tipo de compensação ao caráter coercitivo da estereotipagem. E eu estou trabalhando com um estereótipo que tem uma longevidade muito grande. O estereótipo da bruxa ele foi cristalizado por volta de 1400, e a gente tem um movimento que ele partiu de ter o status de verdade e passou para ficção. Então, a gente tem mais ou menos a mesma imagem que a gente tinha quando a gente acreditava que bruxas existiam, para hoje. A gente tem aquelas mesmas características mínimas que reduzem o estereótipo. Então, eu comecei fazendo uma brincadeira, pesquisando no dicionário Oxford English Dictionary, bruxa. E o que bruxa significava? Essa palavra surgiu por volta do ano 900 depois de Cristo, e ele definia um homem é bem a man, que pratica bruxaria ou magia, um mago, feiticeiro ou bruxo. E daí por volta do ano 1000, uma maga, feiticeira, em usos posteriores, especialmente uma mulher que se supõe ter acordos com o diabo ou com maus espíritos e conseguir, através da cooperação destes, executar feitos sobrenaturais. A gente tem aqui um movimento de igreja católica, né, e demonização de cultos pagãos. Mas o interessante é que por volta do ano 1600, que é o ano sobre o qual eu me debruço mais, no início do meu doutorado, a gente teve uma inversão. Ele deixou de ser uma palavra que designava o gênero neutro ou masculino e passou a ser uma palavra feminina. Então, quando eu vou usar o witch para falar de um homem, é raro, mas às vezes eles usam man witch ou he witch, porque é o que vai designar um homem. E o que acontece? Por que teve esse movimento? Porque eles associam que as bruxas elas geralmente são mulheres porque as mulheres são mais fracas intelectualmente, pelo mito de Adão e Eva, né? A gente tem essa tradição judaico-cristã, que vai definir que a Eva é mais fraca porque foi ela que cedeu ao diabo e experimentou o fruto proibido. Porque por algum motivo na tradição judaico-cristã, o fato de você se render ao próprio diabo te torna mais fraca do que você se render e ser convencido por uma mulher. Que foi o caso do que aconteceu com Adão. Então, como as mulheres seriam mentalmente mais fracas e mais propensas para o mal, por causa disso, as mulheres são mais propensas à bruxaria.
Então, as deusas pagãs que são associadas a cultos de fertilidade, cultos da lua, vão ser todas demonizadas, consideradas bruxas em alguns momentos. Primeiro ponto, tá? Eu trago a vocês uma expressão, que ela é uma expressão que eu gosto muito, né? Que é a expressão economia criativa. Quem é que já ouviu falar de economia criativa aqui? Ou que já ouviu falar nessa discussão, enfim, né? O que seria economia criativa? Economia criativa diz respeito a uma série de atividades que estão sendo feitas hoje e que não compreendem exatamente o formato tradicional de mercado, né? De você criar determinados produtos com um determinado fim e simplesmente comercializar esses produtos sem um impacto artístico, cultural ou mesmo social, nós percebemos rapidamente. Então a economia criativa está mapeando, pensando diversas áreas fora do Brasil e também dentro do Brasil, que estão trabalhando especialmente com criatividade. E essas áreas elas são divididas, né, em 4 diferentes instâncias que diz respeito ao patrimônio, artes, mídia e criatividade funcional. E que compreendem profissões como desde mercado editorial, até criação de brinquedos, até discussões que têm a ver com patrimônio público, né? Pessoas que têm formação em arquitetura, por exemplo, que estão pensando em como tornar uma praça não apenas um espaço de convívio entre diferentes comunidades, mas também um espaço que produza lucro. A economia criativa ela não se esconde, né? Ou ela não evita toda a discussão que tem a ver com o mercado, que tem a ver com a produção de lucro, uma vez que ela compreende, assim como outros países, que o patrimônio público e a produção artística e cultural ela impacta sim a economia de um país. O início dessa expressão economia criativa, ela se dá na Inglaterra, né, que é o primeiro país a perceber essas áreas criativas como uma área que tem potencial para, inclusive, né, fomentar a economia de um país nas próximas décadas. Especialmente, né, no caso de países que não dependem tanto de recursos naturais. Né, no caso do Brasil, por exemplo. Pode passar? E aí nós chegamos no storytelling transmídia. Tá? O que significa o storytelling transmídia enquanto o impacto dessa economia criativa? Quando a gente trata da economia criativa em termos teóricos, a gente vai dividir em partes. Olha, uma coisa é as pessoas que trabalham com literatura, as que trabalham com cinema, as que trabalham com música, as que trabalham com patrimônio público, as que trabalham com eventos culturais. O storytelling transmídia, ele está pensando numa narrativa ou numa história que vai perpassar todas estas mídias para evidenciar ou para contar uma determinada história. Então nós temos um acesso a um universo, o universo que tem relação com a nossa sociedade ou que se passa num outro mundo imaginário ou hipotético, e você vai acessar essa história em diferentes mídias, em diferentes artefatos culturais. Esse storytelling transmídia, né, a possibilidade de a gente contar uma história em diferentes plataformas, ele vai receber uma série, né, de reflexões teóricas e críticas nos últimos anos. Nós estamos falando de uma pesquisa que é muito recente, né, que data de uma década aproximadamente. E a gente tem o Robert Patton, que é uma das principais figuras aí a trabalhar com storytelling transmídia na internet. Vocês vão encontrar um livro, vou mostrar a capa do livro daqui a pouco, que diz respeito a uma ideia antiga e ultrapassada, segundo ele, de storytelling transmídia, de narrativa transmídia e uma composição contemporânea ou moderna. É aquela que nós estamos tentando produzir no Brasil e com o brasileiro steampunk. O formato tradicional é aquele que vai pensar em uma história só, a mesma história, o mesmo grupo de personagens, com o mesmo arco dramático, e essa mesma história ela vai aparecer no filme, ela vai aparecer no jogo, ela vai aparecer no livro. Então você vai ter a repetição de uma mesma narrativa que vai ser experienciada em diferentes mídias. A nova forma do transmídia, segundo Patton, diz respeito a não, você não vai repetir a mesma história em diferentes mídias. Você vai criar um universo expandido em que uma porção dessa história está no filme, a outra porção está no jogo, a outra porção está no livro. E a outra porção está no quadrinho, a outra porção está no site, a outra porção está no Twitter. Você vai pensar todas essas mídias como componentes dessa história maior que você como espectador, que você como leitor pode acessar ou pode consumir. Isso quer dizer que você é obrigado, a partir dessa ideia, né, de storytelling transmídia, você é obrigado a experienciar tudo isso. Tá, mas então eu vou precisar jogar o jogo, ver o filme, ler o livro e depois ainda ver a história em quadrinhos para entender a história? Não. Porque um dos desafios, né, justamente aquilo que o Patton vai trazer aqui, é você tem que pensar em cada um desses produtos, em cada uma dessas peças transmídia, como peças autônomas.
Elas têm que funcionar com começo, meio e fim para aquele que está chegando nesse universo pela primeira vez. Eu espero que talvez em 2018 a gente tenha um fenômeno bem legal, que seja a websérie de Brasiliana Steampunk, que é A Todo Vapor. Que é uma websérie produzida por um estúdio de São Paulo, por uma produtora de São Paulo, que é a Cine Kings. Uma websérie com mais de 100 participantes, que tem aí não só personagens inéditos, né, os protagonistas são Juca Pirama e Capitu Santiago. A websérie tira o universo do Brasiliano Steampunk de Porto Alegre, que é o cenário que eu conheço bem, leva esses heróis para São Paulo, para uma cidade do interior de São Paulo, para investigar, pode passar, para investigar os crimes do tarô. Né? Lembra aquele conto do Zolfieri que está lá na Trasgo? Né? E se um outro assassino em São Paulo estivesse também recorrendo aos arcanos maiores para criar cenas malignas de assassinato. E aí Juca Pirama e Capitu Santiago são levadas a essa cidade do interior para investigar esses crimes. Aqui a gente tem alguns testes de chroma key. Se vocês entrarem na página de Brasiliana Steampunk no Facebook, ou no site, ou na página do A Todo Vapor no Facebook, já tem várias cenas. Tem várias, a gente não divulgou ainda cenas finalizadas, mas a gente tem fotos de produção. As filmagens começaram há 2 semanas. Então nós já temos fotos do Juca Pirama, da Capitu Santiago e de outros personagens da literatura brasileira que vão estar presentes nessa websérie que a gente quer transformar em série, que a gente quer vender para um canal de televisão futuramente e que a gente quer aí, né, mostrar para outras pessoas, tanto pessoas que apreciam literatura, que gostam de literatura, como também pessoas que podem, né, perceber que a literatura talvez não seja aquela experiência, né, que se teve lá no ensino médio como algo desafiador, como algo complicado, né? Que é a experiência que muitas vezes nós temos aqui. Exceto quando temos aula, né, com professores como o Rogério, né, que o Rogério perdeu a homenagem aqui do dia, que foi o que é a literatura brasileira na escola, né, se o seu professor é o Rogério. Né? E nós acreditamos que a websérie tem esse potencial. Muito obrigado pela atenção de vocês.